Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros, com dedicação, e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu espírito seja bom para mim, me guie por um caminho seguro. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele, o desprezávamos. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe.
Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão, ponto. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Ó Deus, sei a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ter como uma terra cansada, seca e sem água. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em ti. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças.
Porém Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Me livrou do perigo, me salvou porque me ama. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: Com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Vejam, pelas montanhas veio um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Pelo seu poder, ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens-me ajudado e consolado e ficarão envergonhados. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: Não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com você se por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará.
E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Hoje o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. E preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus, sejam agradecidos a Ele. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Cantem em louvor a Deus,
cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo.